que isso não se faz parto normal de gêmeos, né? Assim, por fim, eu falei assim, gente, não vou mais. A pessoa falava, você vai, é cesárea, né? Eu consentia, sabe? Sim. E assim, eu sabia dentro de mim que não era qualquer preço, né? Eu tinha esse combinado com a doutora Marina, e mesmo que eu não tivesse, eu sei também que ela não faria, né? Isso a qualquer preço. E assim eu fui me preparando, né? Sim, eu acho que esses dias eu até escutei de uma paciente minha, assim, e até me surpreendeu, sabe? Eu achei que era muito pertinente na hora. A gente estava numa consulta de pré-natal e ela me falou assim, não, mas eu quero parto normal, assim, e se for uma cesárea, assim, vai ser uma tragédia. E aí, naquela hora, eu falei assim, não, eu vou parar o pré-natal, agora. Eu falei assim, olha, não é isso. Tragédia é você não levar seu filho para casa. Isso é tragédia. Né? A cesariana, ela é uma realidade, não é a realidade para 90% das pessoas, né? Como se vivia a cesariana antigamente, mas ela é uma realidade. A gente precisa também entender quando a gravidez vira uma cesariana, quando que a gente tem essas indicações. Porque é claro que a gente busca o parto normal, mas a gente busca o parto normal porque a gente está buscando um parto seguro. Não é simplesmente porque o bebê vai sair pela vagina. A gente busca porque a gente entende que aquele parto é um parto de menor risco para a gente e para o nosso bebê. Na hora que não é mais, não é mais. E acabou. Né? Eu acho que essa que é a questão. Né? E no gemelar eu acho que é muito isso. As pessoas têm esse medo, né? Porque eu acho que elas imaginam que o parto de gêmeos são 2 partos. Né? A gente escuta muito isso. Mas são 2 partos. E não são 2 partos, gente. A doutora Marina falou isso comigo a gravidez inteira. Luíse, não são 2 partos. Gente, e eu falo, não são 2 partos. Não são 2 partos. É verdade. Porque, na verdade, gente, o nosso corpo faz um trabalho só. Sim. Ele dilata o seu colo do útero uma única vez. As contrações que a gente precisa para isso acontecer são as mesmas se a gente tivesse um bebê só. São 2 expulsões. Sim. Sim. Mas é um único parto, né? E essas expulsões, elas não são também da mesma forma, né? Porque a expulsão do primeiro bebê, ela é uma expulsão mais difícil, teoricamente, Sim. porque é o primeiro bebê. O segundo, gente, vem no rastro do outro. Assim. Literalmente vem no vácuo. Isso mesmo. Então, a gente conversou muito disso. E eu falei para a Lu, assim, é claro que quando você tem uma gravidez de gêmeos, você pode ter maior probabilidade do que uma paciente com uma gravidez única de ter uma cesariana. É possível. Porque existem complicações, porque existem situações ao longo da gravidez que às vezes podem acometer a saúde desses bebês, a saúde dessa mulher, e pode ser que por esse motivo a gente tenha que ter uma cesariana. Mas não porque são gêmeos. Não é esse o motivo, né? Na verdade, a única coisa que dita para a gente se vai ser um parto normal ou não em situações normais, né, com tudo tranquilo e saudável para a mãe e para o bebê, é como que esses bebês estão se apresentando para a gente no canal de parto, certo? Então, se nós temos um primeiro bebê de cabeça para baixo, a gente pode ter um parto normal. Não é isso, Carol? É isso mesmo. E o segundo, às vezes, ele vira, né? Assim, às vezes ele tá pélvico, a gente já teve alguns, né? Que eles estão pélvicos e na hora que sai o primeiro, como a cabeça é o órgão mais pesado, às vezes eles até, né, se tornam cefálicos ali naquele útero que está se reorganizando e às vezes vem até cefálico. Mas o principal fator, né, assim, de maior segurança para um parto normal de gemelar é o primeiro estar cefálico. Ter 2 bolsas, eu esqueci de falar, né, que o monoamniótico não pode ter parto normal, né, uma bolsa só é muito entrelaçamento de bebês e de cordões, então a gente não indica, né, o parto normal. Mas tendo 2 bolsas, a gente respira fundo, né, Maria? Fala assim, que bom. É isso mesmo. Então, assim, e aumenta a chance de cesariana do segundo, né? Sim. Porque é isso, às vezes o primeiro tá cefálico, tá bonitinho, e nasce via vaginal. E o segundo, se não vier numa apresentação tão segura, ou tiver algum risco maior do descolamento da placenta, que o primeiro já saiu, né? Às vezes assim, começa ali. Então, a gente vai monitorando muito esse bebê e aumenta um pouco a chance de cesariana do segundo. Então, todas as gestantes vão estar preparadas para isso tudo, né? Sim, e eu estava. Porque a gente vai conversando e tranquilizando, né? De todas essas possibilidades. Para levar os 2 para casa. Não né? Graças a Deus. Saudáveis. E eu acho que um fator também
importante da gemelaridade é a prematuridade, né? Sim, sim. A gente tem que conversar muito disso, né? Porque a gente sempre pensa nas outras complicações, né? Então, a gente sabe que a gemelaridade aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, né? Aumenta o risco dos crescimentos restritos. Mas a maior questão da gemelaridade é a prematuridade, né? Quando eu entrei no dia que eu entrei na 36ª semana, eu entrei em trabalho de parto. Foi um trabalho de parto espontâneo, né, Lu? Foi espontâneo. Foi muito bom, né? Foi. Foi muito bom, foi espontâneo. E conta pra gente desse dia específico, assim, como é que foi? Então, eu já estava ali na expectativa, tudo prontinho, né, para poder ir para maternidade, né, a bolsa dos meninos e tal, para eu não ser pega de surpresa. Mas, na hora que você vê ali, né, que rompeu a bolsa, você dá um frio na barriga, né? Então, foi mais ou menos umas 2h que eu levantei, fui ao banheiro e vi que começou a sair um líquido. Aí eu, né, chamei o Arthur, pai dos meninos, e falei, olha, Arthur, eu tô achando que os meninos estão querendo vir. E logo na sequência eu comecei a sentir algumas contrações, né? Bem espaçadas. Então eu já sabia que era. E a doutora Marina já tinha me indicado que, olha, começou o trabalho de parto, a gente não vai ficar em casa por ser uma gravidez de risco, né? Então a gente vai para o hospital. Então, mais ou menos, isso era umas 2h30, 3, né? Quando foi umas 5h30, assim, eu já chamei. E aí a gente já combinou e fomos pro hospital. E aí lá eu fiquei várias horas de trabalho de parto. Mas para mim, né, eu falo que é muito particular. Assim, a minha irmã não conseguia suportar a contração. Para mim, se eu tivesse na água quente, era muito tranquilo, muito tranquilo. É bom a gente falar, né, Lu, que a paciente de gêmeo, gente, ela fica na suíte de parto igual toda paciente, assim, né? Então, a gente pode usar os métodos de alívio de dor da mesma forma, ela vai ficar ali na suíte. É claro que se for um bebê muito prematuro, talvez nascer dentro do bloco ou numa outra situação que tenha um controle maior também da equipe da pediatria, né? Sim. Isso é muito importante. Mas a gente pode fazer isso tudo. Pode ir para a banheira, pode, né, fazer massagem, a gente pode tudo. Justamente. Então, eu fiquei lá, a doutora Marina me deu açaí, eu comi. Então, assim, não tem esse negócio que, né, é muito... Eu acho que tem muito mito aí dentro disso tudo, né? Então, eu comi, tentei cochilar, mas confesso que eu estava muito ansiosa, então eu não consegui relaxar, né? Num dado momento ali, por volta de 4h da tarde, né? Então eu já estava algumas horas, eu comi e tudo. Eu tomei uma anestesia para ver se eu conseguia dormir um pouco, porque eu queria descansar, sabendo que eu teria, né, a possibilidade de ter 2 expulsivos. Então tomei, mas não consegui dormir. Mas ali, por volta de... Eu acho que teve que fazer algum estímulo, doutora Marina, me relembra aqui, não sei se você lembra. Talvez os dostocin. Justamente, isso mesmo. E aí, quando foi 9h, 9h20, Daniel, o primeiro, nasceu. Né? E realmente é um expulsivo que exige mais. Né? E Matheus... Daniel estava de cabeça para baixo. Claro, mesmo, né? sim, o primeiro sim. bebezinho. Como vocês já comentaram, né? É uma, vamos dizer assim, uma regra. O primeiro tem que estar. E o Matheus, ele sempre mexeu muito. Cada ultrassom, ele estava numa posição. E nos últimos ultrassons, ele estava pélvico. E quando ele foi nascer, realmente ele nasceu pélvico. Os pezinhos primeiro. Mas não é outro expulsivo, assim como foi o primeiro, mais exaustivo, vamos dizer assim. E foram 19 minutos depois, né? 4 ou 5 contrações depois, o Matheus nasceu, né? Muito mais tranquilo. E ele, como nasceu pélvico, a doutora Marina já tinha me avisado que ele poderia nascer ali um pouco mais sonolento ali, né? E aí eu vi isso.
Aí fizeram todos os procedimentos lá, eram duas pediatras, Aham. né? E como eles eram prematuros, né? 36ª semana, eles já fizeram todos os procedimentos e eles foram para o CTI neonatal, né? Sim. E Qual que foi o peso de nascimento deles? 1,5 kg, É. cada um. Mentira, 1,800. E Ah, depois tá. eles perderam um pouquinho, Aham, né? O que é normal, né? E aí eles ficaram 9 dias porque eles não sabiam sugar, né? Não conseguiam pegar aí o peito. Então precisou ali colocar a sonda. E depois a gente foi estimulando aos poucos, né? Primeiro com uma madeira, depois foram pegando o peito ali aos poucos. E o peso não era uma questão, né? Porque baixo peso, acho que é abaixo de 1,5 kg. E aí, assim que eles aprenderam a sugar, a gente foi para casa, graças a Deus, porque a mãe tem alta, né? E o filho fica lá. Então, isso é difícil demais. É difícil mesmo. Nossa, Senhora. Nossa, a doutora Marina tinha me avisado. Olha, Sim. Luiz, é possível que você vá para casa e eles fiquem. Foi bem sofrido, sabe? Assim, Eu acho que essas informações no pré-natal, elas são muito importantes, né, gente? Porque faz muita diferença para a mulher, assim, saber o que vai acontecer, né? Assim, ainda mais quando a gente tem uma situação dessa, né? Assim, então, esse tempo de nascimento, né? Eu falei, Lu, o segundo bebê tem que nascer mais rápido. Esse tempo entre os nascimentos faz diferença, né? Para a qualidade de nascimento desses bebês, para como eles vão ficar. Então, não dá para a gente ficar esperando o Mateus sair de qualquer jeito. A gente tem que estimular, é importante que isso aconteça, né? E eu acho importante falar sobre o bebê pélvico, né? Assim, o bebê pode nascer pélvico, segundo, mas é importante a gente falar que um bebê pélvico vai precisar de um cuidado maior do pediatra, né? Então, é um bebê que a gente vai ter que cortar o cordão mais rapidinho, que o pediatra vai ter que levar para o berço para fazer os procedimentos necessários. E quando você já avisa a mulher que tem essa possibilidade, isso fala assim, ó, é isso, eu sei que isso vai acontecer, então tá tudo certo, né? Quando a gente não avisa, isso gera talvez uma angústia, um medo, né? Um susto na hora que não precisa, né? Que não tem porquê. E eu achei que falar sobre o CTI, isso é importante. Você sabe, Lu, que sempre que eu tenho uma paciente que ganha um bebê prematuro, eu sempre falo isso, porque a gente que é mãe, a gente quer os nossos filhos com a gente o tempo todo. E a gente fica querendo impor para eles o nosso ritmo, né? E o ritmo de um bebê no CTI não é o nosso, né? Eles precisam ir com calma, eles acabaram de nascer, eles não sabem fazer nada, né? Então a gente tem que entender que eles precisam de tempo para fazer as coisas, para que a gente consiga levar eles bem para casa, para que eles fiquem tranquilos, que eles consigam ir embora com a gente quando eles estiverem ótimos, né? E esse tempo não é o nosso, esse tempo é o tempo deles.